Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, versículo 25. E nós vamos ler até o versículo 37. Lucas 10, 25 até o 37. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram, deixando ele semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote para aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 se parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos diante do Senhor e da tua palavra. Estamos diante da verdade que nos confronta em nossos pecados, da verdade do Senhor que traz graça também para podermos viver uma vida piedosa, reta e santa diante do Senhor. Que nesta manhã o Senhor fale aos nossos corações, derrame a tua graça sobre nós e dá-nos entendimento da tua palavra, Senhor. Nós somos fracos, lentos, duros para compreender a tua palavra. Porque a nossa mente limitada e pequena não entende os teus propósitos. Nosso coração caído é duro para assimilar a tua palavra, Senhor. Por isso nós rogamos ao Senhor nesta manhã que o Senhor, com teu Santo Espírito, fale aos nossos corações. Senhor, fixe estas palavras em nós, para que vivamos uma vida de amor aos nossos irmãos, de amor ao próximo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós hoje pela manhã iremos falar sobre um pecado, né, que nós temos, que é a falta de amor, né, ou tratar os outros com indiferença, né. O mundo, ele convenciona, né, que o homem, ele é aquela pessoa que não tem sentimentos, é aquela pessoa indiferente, com a visão, né, mais talvez dura. Até os nossos pais e os nossos antepassados tinham essa questão, e às vezes nós confundimos virilidade
um homem de verdade com um homem rude, com um homem grosso, com um homem que às vezes não consegue externar os seus sentimentos. E a visão que nós temos é essa: ali é um homem, olha como ele é, né? Os nossos avós, né? Não há qualquer manifestação de carinho, ou de amor, ou de bondade diante daquelas pessoas. E aí nós confundimos isso, né? Nós temos que ter cuidado com isso. Certa vez eu estava em um encontro de homens e de uma igreja, e o preletor estava falando exatamente sobre virilidade, sobre masculinidade e tal, e sempre apelava para uma questão até dos passados, não, porque hoje os homens estão mais efeminados, porque isso, mas no passado não era. E eu fiz questão de, na hora de fazer perguntas, fazer exatamente um contraponto, porque a virilidade, essa questão da masculinidade dos nossos pais, também não é bíblica, porque aí você vai para o machismo, né? Então nós temos que ter cuidado para que nós não caiamos em extremos, né, que são perigosos, né? O homem que é romantizado dos nossos dias, e aí o amor tem isso, né? Aquele homem romântico, aquele homem cheio de emoções ali que não são bíblicas, né? O sujeito que de repente manda flores, mas ao mesmo tempo ele trata com desprezo a sua mulher, né? Porque as flores às vezes é apenas para justificar algum tipo de pecado dele. Então muitos consideram isso como algo romântico, como algo amoroso, como algo desse tipo, né? Ou o contrário, quando ele é muito duro e ele é rude, né? E ele é aquele cara, né? E aí às vezes até as jovens principalmente dizem: a mulher gosta mais disso, né? Deste homem tal que trata as mulheres com desprezo. E o que nós temos que entender é que o padrão de amor que nós temos que ter, o padrão amor que nós temos que ter nos nossos relacionamentos é algo bíblico. É o amor bíblico, é aquilo que nós devemos então ter muito claro. E esse texto eu usei exatamente, nós vamos trazer clareza desse texto, exatamente para lidarmos com isso, de como nós devemos exercer o amor verdadeiro na nossa vida. E aqui nós temos os dois casos, por isso que eu pedi para que as palestras fossem invertidas, porque nós temos dois casos aqui. Nós temos os casos da fuga da responsabilidade, de você exercer o amor em sua vida. Nós temos o intérprete da lei aqui, que chega para o Senhor Jesus Cristo e pergunta: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu posso fazer, então, para ser salvo, né? Herdar a vida eterna é ser salvo. O que é que eu necessito para isso, né? E Jesus pergunta a ele. Jesus não responde, mas Jesus questiona aquele homem. Jesus pergunta: o que é que diz a lei? E não somente o que é que diz a lei, como é que você interpreta a lei? Às vezes isso é importante para a gente lidar, né? A gente, quando está aconselhando alguém, e nós temos um erro, né? Que a gente já quer dar respostas rápidas, né? Às vezes a pessoa vem nos perguntar alguma coisa e a gente está louco já, nem ela mal termina de perguntar, a gente já quer responder aquilo, e a gente não tem curiosidade de talvez perguntar algo mais e sondar o coração daquela pessoa para que então a gente consiga chegar no ponto correto e aí aplicar a palavra de Deus. Então perceba que Jesus Cristo, aquele não responde aquele homem, mas ele o questiona. Ele responde com outro questionamento. Aquele homem pergunta, né, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus faz duas perguntas a ele. A primeira pergunta é: o que é que a lei diz? A segunda pergunta é: qual é a sua interpretação do que a lei diz? Né? Não é simples assim. Qual é a sua interpretação? E aí aquele homem chega para o Senhor Jesus Cristo e diz, né, eu tenho visto lá na lei, né, e aí ele faz uma síntese dos 10 mandamentos. Aqui não está a lei, mas está uma síntese, né, dos 10 mandamentos, que é sobre o amor, né? Amar a Deus e amar ao próximo, né? Então essa síntese então dos 10 mandamentos está aqui,
porque ela representa a primeira tábua da lei e a segunda tábua da lei. Então ele resume a lei e diz: se nós cumprirmos isso aqui, nós vamos então herdar a vida eterna. Jesus Cristo disse: respondestes corretamente, não está errada a sua resposta, né? Está certo, né? Mas aí nós temos algo que é muito enfático, que é a fuga daquele homem. Porque veja só o que ele diz, após Jesus Cristo dizer que ele respondeu corretamente, né? Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. E aqui tem algo importante de Cristo, que ele diz: muito bem, é isso mesmo, a lei é essa e aí é isso aí. Você fazendo isso, você vai viver. Só que tem um detalhe muito importante aí. Né? Quem é suficiente? Quem pode cumprir isto? Quem pode amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento? E quem pode amar o próximo como a ti mesmo? Quem pode cumprir integralmente a lei? Ninguém. Só Jesus Cristo. Homem algum pode fazer isso. Mas Jesus diz: faze isto e viverás. Porque aquele homem era para dizer: então eu não posso fazer, né? E ele diz isso depois, ele vai se justificar. Mas como é que ele se justifica? Ele vai perguntar ao Senhor Jesus Cristo, né, quem era o meu próximo. Perceba que aquele homem, olhando para a própria lei, e ele sabe que a lei é aquilo, e ele sabe que o cumprimento da lei poderia fazer com que ele fosse salvo, mas ele sabe que ele é incapaz de cumprir. Ele é incapaz de cumprir, porque homem algum pode cumprir a lei, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele deveria, a partir deste momento, enfrentar o seu pecado, enfrentar o seu erro, e deveria então chegar para Cristo e dizer: eu não posso fazer isso. Impossível fazer. Sou homem pecador. Eu tenho transgredido a lei. Eu não tenho amado o meu irmão. Eu não tenho amado o próximo. Ele deveria reconhecer o seu erro, mas o caminho dele é o quê? Fuga. O caminho dele é omissão. O caminho dele é perguntar a Cristo: então quem é o meu próximo? Quem era o meu próximo? Quem era aquele que de fato eu devo amar? É minha esposa? São os meus filhos? Quem é? Meus pais? Quem é quem eu devo então exercer então o amor na minha vida? Então perceba que este homem, ele não admite o seu pecado. Ele não admite, ele tem consciência disso. Senão ele não perguntaria a Cristo, né? Ele faria como o jovem rico. O que é que o jovem rico diz a Cristo? Hein? Eu guardo isso aí, eu observo isso aí desde a minha infância. Eu sou um grande cumpridor da lei, eu obedeço. Perceba que este homem, ele não diz que obedece. Ele não diz que cumpriu a lei. Ele não diz que está correto. Ele reconhece que está errado. Mas ele vai buscar o quê? Justificativas para o seu pecado. Ele vai buscar algo que está fora. É o caso de Adão com Eva. Né? A mulher que tu me deste. Ele reconhece o pecado. Deus diz: o que foi que você fizeste? O que fizeste, Adão? Ele diz o quê? A mulher que tu me deste. Sempre o homem, ele vai buscar justificar o seu pecado. Então, quando o homem é confrontado, e aqui nós estamos numa palestra sobre falta de amor, sobre indiferença, sobre insensibilidade, frieza. Então, quando o homem é confrontado sobre aquilo que ele deveria fazer e não faz, ele sempre vai buscar algum tipo de justificativa. Ele sempre vai apelar para algo, e às vezes até ele vai apelar para algo virtuoso, como nós vimos na palestra anterior. Quando ele de repente for questionado sobre a falta de amor, a falta de insensibilidade, a indiferença dele com relação à sua família, ele vai dizer: é porque eu estou trabalhando muito.
para sustentar a minha casa. Algo virtuoso, né? Parece algo virtuoso. Rapaz, o bicho não tem tempo, mas olha, a família, os filhos dele estudam nos melhores colégios, a mulher dele está bem suprida, então ele tem, né? Então tem essa justificativa. Ele pode realmente fazer isso para então cuidar então da sua casa. Então perceba aqui essa omissão e essa fuga, ela se dá exatamente como uma justificativa de você cobrir o seu pecado. Você sabe que está ali, mas você quer cobrir, você quer, né, fazer com que aquilo se torne algo, uma roupagem melhor. E aí Cristo, então, ele vai contar uma história, ele vai falar de algo que aconteceu. E perceba que aqui não é uma parábola, Cristo vai estar falando algo diretamente para aquele homem. E ele fala então de uma situação que vai demonstrar quem é o próximo daquele homem. Jesus prosseguiu então e disse que certo homem descia da cidade de Jerusalém para Jericó. Provavelmente esse homem é um judeu. E ele então cai na mão de pessoas que roubaram ele, né, salteadores. E aqui nós temos, aquelas pessoas, elas roubaram e elas machucaram profundamente aquele homem. Elas roubaram ele e machucaram ele a ponto de deixarem ele para morrer. Aquele homem ficou semi-morto, né, próximo de morrer ali. Ele ficou na beira da estrada, só esperando a hora de morrer. Porque não havia, ali, as pessoas deixaram, pelo menos deram socorro, né? Mas eles deixaram ele ali, né? Talvez aquele homem até tenha se fingido de morto para não ser morto. Nós não sabemos o motivo que aconteceu aqui, mas aquele homem estava em uma situação muito difícil ali naquele momento. E desce então, naquela estrada ali, duas pessoas. Um sacerdote e um levita, em primeiro lugar. Né? E perceba que tanto o sacerdote como o levita, eles não se aproximam nem para ver aquele homem. Né? Veja só que diz assim, casualmente, né? Descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Então, eles viram de longe aquele homem lá caído, sanguentado, e ao observar isso, eles então atravessam para o outro lado. Eu não vou passar nem perto daquele homem. Não vou passar nem perto daquele homem. Eu vou simplesmente para o outro lado, que eu não sei o que é que aquele homem... Pode ser até uma emboscada. Né? Pode ser até uma emboscada. Então vou passar de longe. Depois passa então um levita e faz a mesma coisa. Ele vê aquele homem ali e ele passa de longe. E ele então, né, está ali. Eu vivi uma situação não semelhante, mas de pessoas passarem de longe. Certa vez eu estava indo para Aracaju e sempre, às vezes eu acordo assim, um feriado, algum dia de folga, eu chamo, né? Hoje eu faço menos isso, porque com 4 filhos é complicado você fazer, é uma logística, você vai se arrumar, você vai sair meio-dia, né? Mas sempre eu dizia assim, vamos numa praia, e aí juntava tudo e a gente escapava, né? Rapidinho, ia, né? Acordava, de repente, hoje eu estou com uma disposição, vamos sair. E aí era dia das crianças, 12 de outubro, e aí eu disse, vamos levar uns meninos lá para Aracaju, vamos levar no shopping e tal. E aí eu tinha mandado lavar o meu carro uma semana antes, e aí o sujeito, ele foi lavar tudo e tirou a chave de roda do carro. E quando eu estou ali, passando pelo trevo ali de Capela, aquela entrada de Capela que vai dar ali depois da Pirunga, na Santa Clara, tem 3 entradas de Capela, né? Aquelas do meio ali de Santa Clara, da usina Santa Clara. O pneu fura. Eu vou pegar a chave de roda e cadê a chave de roda? E eu agora com minha mãe dentro do carro, minha esposa e 4 filhos.
quem vai parar, né? Quem vai parar aqui para dar socorro numa situação dessa, né? E parei, botei o triângulo e fiquei lá na beira do carro esperando uma boa alma parar, né? E de repente um vendedor lá de propriedade, num abismo, ia vender capela, parou. Disse, rapaz, o que foi que aconteceu? Paulinho. Aí eu disse, rapaz, o pneu do carro furou e tal. Ele disse, rapaz, e agora? E aqui, no meio do nada, ali em Santa Clara, tá longe de Japaratuba, tá longe da Pirunga, tá ali, né, para você entrar para a capela, é outra... Tem nada perto, né? E aí de repente parou um carro do outro lado. Já tinham passado vários carros, e parou um carro do outro lado. Eu disse, o que foi aí? Eu disse, rapaz, o pneu do carro furou aqui e tal. Era um S10. Será que dá? Aqui eu tenho uma chave de roda aqui, será que dá? Tudo Chevrolet? Vamos tentar, né? Isso aí do outro lado, aí eu atravessei a pista, fui lá, peguei, troquei o pneu, deu certo. Eu disse, olha, diante de tantos que passaram aqui. Mas qual é o raciocínio, geralmente, da pessoa? Pode ser uma emboscada. O nosso coração, na mesma hora, ele é instintivo. A fuga. Eu não vou servir. Ou eu estou apressado demais, e na minha cabeça eu vou dizer assim, outra pessoa vai vir atrás de mim, vai ajudar essa pessoa, eu não posso agora porque eu estou apressado, eu já estou atrasado para o meu compromisso, eu não vou parar. Tem várias coisas que você pode pensar, eu estou atrasado, é perigoso, né? Pode ser um assalto, né? Não é ninguém que eu conheço, não é ninguém próximo a mim, que eu possa ali, né, ajudar, em que eu possa ajudar aquela pessoa. Nada. Eu simplesmente vou fugir de servir alguém, de ajudar alguém, né, que de repente pode estar precisando. Nós não sabemos por que esses dois homens não pararam. Eles deviam ter os motivos dele. Eles deviam ter as justificativas dele. Eles deviam ter as alegações dele. Mas uma coisa é certa. Nenhuma das justificativas, nenhuma das possibilidades de fuga estavam isentando este homem. Porque eles estavam quebrando um princípio da lei. Qual é o princípio da lei que eles estão quebrando aqui? Qual é o mandamento que eles estavam quebrando aqui, estes homens? Estes dois homens aqui. Quem pode... Esse não é o tópico, esse é o resumo. Mas qual é o ponto da lei? Essa é a segunda tábua. Na segunda tábua da lei, qual é o mandamento que estes homens estão quebrando? Não matarás. O sexto mandamento. Aquele homem estava semi-morto. E ele precisava de cuidados médicos. Ele precisava de cuidados para que ele, de repente, pudesse sobreviver. Se aquele homem fosse deixado ali e ninguém o socorresse, o que aconteceria com ele? Ele morreria. Ele morreria. Então, aquelas pessoas, aqueles salteadores que feriram aquele homem brutalmente, eles eram responsáveis pela morte daquele homem, mas aqueles também que negaram o socorro também estavam na responsabilidade da morte daquele homem. Eles estavam negando o socorro àquele homem. Então a síntese do mandamento é amar o próximo. Eles não estão amando o próximo, mas eles estão quebrando dentro desta segunda tábua da lei, o sexto mandamento. Eles não estão preservando a vida daquele homem. Eles estão distantes. Então, perceba só como isso pode acontecer conosco quando nós não assumimos a nossa responsabilidade de amar ao próximo, de cuidar, de servir aqueles que necessitam do nossa ajuda, do nosso socorro. Né? Mas veja só o que acontece no versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Veja, ele já... Uma atitude é diferente. Aqueles dois homens, o sacerdote e o levita, ele passa de largo. Ele passa distante daquele homem. O samaritano, ele faz o inverso. Ele se aproxima daquele homem.
E vendo aquele homem, o que é que ele faz? Ele se compadece dele. Ele exerce compaixão com aquele homem. Ele olha para aquele homem e ele agora padece junto. Ele vê o sofrimento daquele homem. E ele se aproxima então daquele homem. E ele então cuida dos ferimentos daquele homem, aplicando-lhes óleo e vinho. Né? Olha aí para aqueles, né, que gostam da unção com óleo, né? Olha aqui, o óleo aqui é para quê? Para cuidar dos ferimentos. Era algo medicinal. Né? Nossa igreja, a nível nacional, vez por outra, está lidando com isso, né? De alguns pastores que querem, né, mexer com esse negócio aqui de óleo, achando, não, era algo medicinal. Aqui é um texto claro que fala sobre isso. Né? Está relacionado lá, o texto de Tiago lá, né? Se alguém estiver doente, chama os presbíteros, eles vêm orar e vai trazer o óleo, né, para cuidar daquela pessoa. Então o óleo aqui é sentido medicinal. Não tem nenhum caráter espiritual ou místico, né? Que a pessoa vai botar lá e de repente vai reviver o negócio lá, né? Aqui é o óleo, as feridas e o álcool que é antisséptico, né? O vinho aqui cumpre esse papel aqui, né? De fazer a asepsia do ferimento. Então não tem nenhum caráter aqui, né? Santo ou místico ou espiritual nestes elementos aqui, né? Então perceba, aquele homem ali, ele vai e faz isso, né? E então ele coloca então aquele doente, aquele enfermo, aquele homem que está semi-morto no seu animal e leva então para uma hospedaria, né? Leva para um hotel, uma pousada, um lugar de descanso, e ele vai tratar daquele homem. No dia seguinte, ele então paga ao dono da hospedaria, né, 2 denários. Um denário era equivalente a um dia de serviço, né? Então, uma diária. Ele paga 2 diárias, então, para o hospedeiro, para o dono daquele estabelecimento, cuidar daquele homem. E diz, se ele precisar ficar mais tempo ainda para se recuperar, pode ficar. E quando eu voltar aqui, eu vou acertar tudo que ele gastou. Todas as despesas que ele teve, eu vou acertar com você. Porque lembre-se, além daquele homem estar ferido, ele tinha sido o quê? Roubado. Ele não tinha nada. Então ele não tinha nem dinheiro para pagar a conta se tivesse naquela época hospital. E aquele homem ali, ao olhar a situação, samaritano, ao olhar a situação, ele disse, eu cuidei dele e eu... Né? E perceba que este amor aqui, né, que nós temos aqui em Lucas, do samaritano, ele não tem qualquer tipo de retorno. Porque às vezes nós até exercemos compaixão, misericórdia, bondade e amor contra as pessoas, mas geralmente nós queremos algum retorno. Né? Não é algo desprendido, não é algo... Né? É sempre... Tanto é que tem muitos que interpretam esse texto aqui de amar ao próximo como a ti mesmo, não esse texto, mas esse princípio da lei, né? Como se dissesse assim, olha, eu devo amar ele como eu me amo, né? Então percebe, isso é um amor egoísta, né? Eu vou amar alguém como eu me amo. Então, à medida que eu me amo, eu vou amar fulano e tal. Esse é um amor egoísta, esse não é um amor verdadeiro. Né? O princípio da lei é amar de maneira desprendida, que envolve renúncia, que envolve não esperar retorno pela sua atitude de amor. Então é exatamente isso que Jesus aqui, ele estabelece como um princípio para aquele homem. E aí ele pergunta então ao intérprete da lei, ele pergunta então àquele homem que procurou, né, Jesus Cristo para saber o que ele faria para herdar a vida eterna. E ele diz no versículo 36, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores?
Qual desses três se enquadra no próximo? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. É algo muito difícil aqui para o intérprete da lei ser confrontado. Por quê? Porque quem é o próximo na história aí? O próximo na história, né? Perceba só que Jesus Cristo não coloca o próximo como o homem ferido. Entenda isso. Veja só, vamos você entender isso. Qual destes três se parece com o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Porque qual é a suma do mandamento, o resumo da segunda tábua da lei? Amarás o próximo. Mas Jesus aqui pergunta quem é o próximo do amado. Não é? Não está se referindo ao próximo que amou. Jesus está se referindo ao próximo que recebeu o amor, que recebeu a dádiva, que recebeu o serviço. Amarás o próximo. Era para Jesus, a ideia aqui era Jesus dizer, quem é o próximo do samaritano? Não é? A pergunta lógica não seria essa? Porque a ordem é, amarás o próximo. Então a pergunta normal, natural seria, quem é o próximo do samaritano? É? Porque o samaritano foi que exerceu o amor. Ele é o sujeito do acontecimento aqui. Mas a pergunta de Jesus é contrária. A pergunta é, quem é o próximo do ferido? Quem é o próximo do que recebeu? Porque o que Jesus quer confrontar é, o próximo é até aqueles que vocês são inimigos. Samaritano era inimigo do judeu. O judeu não falava com o samaritano. Dá para entender aqui a lógica de Jesus Cristo? O irmão, o que está mais próximo, que seria o levita, o sacerdote, ele passa de largo. Mas aquele que é inimigo, aquele que está distante, aquele que nem se fala, é ele que exerce de misericórdia, é ele que exerce de amor, é ele que socorre o judeu que estava ferido ali. O que Jesus está querendo nos mostrar aqui, e mostrar aquele intérprete da lei, é que o amor, ele deve ser exercido por nós, seja a quem for. Seja a qualquer pessoa que esteja precisando fazer isso. Isso começa dentro da casa, isso começa no seu trabalho, isso começa na igreja. Isso começa em qualquer lugar que você estiver, você deve estar exercendo este mandamento. E aqui eu quero que você entenda algo importante aqui. Vi as crianças, não sei quanto tempo eu tenho, mas... Então, as crianças já vieram, né? Então, perceba só. Então, qual é a pergunta do intérprete da lei? O que eu farei para herdar a vida? A preocupação dela é essa, salvação. O que é que eu posso para ser salvo? E aí Jesus responde, como é que tem na lei, e qual a interpretação, qual é a sua interpretação da lei? E ele dá a interpretação dele da lei. Só que ele ele entende que ele não consegue cumprir aquilo. E ele vai buscar a justificativa. E ele pergunta a Cristo, quem é meu próximo? Então, diante de tudo isso, ele é desmontado. E, de fato, ele não consegue sair dali com a resposta pronta. Por quê? Porque é impossível para o homem cumprir a lei. Então, quando nós vamos exercer o amor que nós devemos ter, não é porque nós vamos adquirir algo, não é porque nós vamos conseguir algo com isto, mas é porque Cristo já fez isso. Ele é o homem perfeito. Ele é o cumprimento da lei. Então, veja só o que diz Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. E aqui eu quero
concluir com algumas questões aqui que são importantes. Ele diz assim, Paulo vai falar sobre isso. Portanto, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, perceba só que nós devemos exercer o amor e não fugir da nossa responsabilidade de serviço, porque nós estamos ávidos por conseguir algo. Porque nós queremos conseguir a salvação. Porque nós queremos, ser salvos. Nós queremos a vida eterna. Nós queremos essas coisas. Perceba, não é isso. Porque nós não vamos conseguir. É impossível. Mas nós devemos nos revestir disso. Porque nós somos os eleitos de Deus. Perceba que Paulo aqui, irmãos, ele vai dizer de coisas que vão nos identificar a Cristo. E é por causa dessa nossa identificação de Cristo que nós temos com o Senhor, que nós então devemos exercer amor em nossas vidas. É porque nós somos os eleitos de Deus. Certa vez tem muita gente que não entende a eleição corretamente. Você lida com isso. Pessoas que não entendem conceitualmente a eleição. E diz assim, eu sou um eleito. E aí o cara vive uma vida desgraçada mesmo, no sentido mesmo da palavra, uma vida totalmente sem graça. Sem a graça de Deus, de pecado. Mas eu sou eleito de Deus porque eu estou lá na igreja. Eu cumpro o meu ritual, meu cerimonialismo ali, Esses homens, o levita, o intérprete da lei, o sacerdote, eles cumpriam cerimonialmente. Eles estavam ali no templo, eles estavam orando, eles estavam atentos, às vezes, à cerimonialidade, ao aspecto cerimonial da lei. E eles diziam, então eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Se justificavam. Às vezes a fuga está dentro dessa religiosidade. E aqui, irmãos, quando Paulo diz que nós somos escolhidos de Deus, Paulo vai dizer isso lá em Efésios capítulo 2, quando ele vai falar da salvação, versículo 10, ele diz que nós fomos eleitos para as boas obras. A nossa eleição está relacionada à santidade. Quando ele vai falar isso lá em Romanos capítulo 8, ele diz que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do Filho. A eleição é um impulso para uma vida de santidade. Ela não é um motivo para viver uma vida de pecado. Uma vida escrava do pecado, cheia de fugas, cheia de coisas ruins. Então, perceba só o que Paulo está dizendo aqui. Ele nos escolheu. E nós somos, então, propriedade de Deus. Nós somos santos. Ele nos separou para Ele. Nós somos separados por Deus para Ele. Nós somos o seu povo. Santo, rebanho do seu pastoreio. Nós somos isso. Deus nos ama. Nós somos os amados de Deus. E é exatamente por causa dessas características. Amor, eleição e santidade, separação, que nós devemos exercer o amor. Perceba, o texto ele é muito enfático. Como povo escolhido, santo e amado. Vocês são de Deus. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Acima de tudo, eu pulo para o versículo 14, e acima de tudo, porém,
revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Meus caros irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, é importante que a gente exerça o amor, que a gente olhe para as pessoas que estão à nossa volta e olhemos as suas necessidades, olhemos aquilo que de fato ela está precisando. Perceba só, e pegando um pouco da palestra de ontem do reverendo Alan Kleber, sobre ele ver o problema, o homem bíblico, o homem, né, masculino, com a masculinidade bíblica, o homem de verdade. O que é que ele faz? Ele vê o problema, ele tem clareza sobre o problema, né? Ele olha lá e ele diz, o problema é esse aqui. Mas ele não fica longe do problema, ele vai lá e ele exerce aquilo, ele vai cuidar do problema, ele vai resolver o problema. Perceba só que é isso que acontece com o samaritano. Ele passa, ele vê o problema. Qual é o problema? Tem um homem ali morrendo. E qual é a palavra que Cristo usa para falar do amor? Ele compadeceu-se daquele homem. Compaixão. É o que Paulo fala aqui em Colossenses capítulo 3. Revista-se de compaixão. Compaixão. Ele olha aquele homem, ele olha o problema e ele vai lá e ele diz, eu vou resolver este problema aqui. Ele compadece daquele homem. Ele não fica romantizando o amor e aquela coisa. Ele diz, olha, vamos orar e vamos ver aquela coisa. Não. Ele toma uma posição de homem ali, de líder. Ele vai lá, ele já coloca óleo e vinho na ferida do caba. Bota o rapaz sobre o animal, bota aquele homem sobre o animal, leva para a hospedaria, continua o tratamento lá na hospedaria, ele paga para que aquele homem fique mais alguns dias ali, e ele ainda diz, se tiver alguma coisa depois, e ele acabou. E ele vai embora. Ele não fica falando, ele não fica refletindo, não, ele age com amor. E um dos aspectos do amor aqui está relacionado à compaixão. Está relacionado à compaixão. Às vezes, irmãos, nós não exercemos isso dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Às vezes você vê o problema na sua casa. Está lá. Necessidade, às vezes, da sua esposa. Necessidade, às vezes, do seu filho. Você identifica o problema. Você sabe do problema. Mas você vem com alguma justificativa. Você vai dizer, eu não tenho tempo. Você vai dizer, talvez, não foi eu que causei este problema. Né? Às vezes, a sua esposa está com dificuldade na criação dos seus filhos. E você chega e diz, mas não foi eu que causei o problema, porque ela só está tendo problema, porque o pai os filhos me obedecem. Mas não obedecem a você, sabe por quê? Porque você trata os seus filhos assim, assim, assim. No lugar de você ir lá, pegar os seus filhos e discipliná-los de maneira que eles respeitem a mãe, você se justifica dizendo assim, eles só estão assim, agindo assim com você, e isso é culpa sua. Você como um homem do lar, e você como chefe da casa, você foge da responsabilidade. Você abandona a sua esposa. Você deixa de tratar questões dentro da sua casa. Isso é falta de amor com a sua esposa. Porque o líder da casa, cabeça do lar é você. Deu para entender como às vezes nós não nos colocamos no lugar da outra pessoa, às vezes nós não nos compadecemos dentro da nossa casa, né? Com problemas que podem existir, então, sobre nós. Perceba só, irmãos, que aquele homem, ele age com bondade. Ele não espera, irmãos, merecimento. Ele não espera
devolução. Ele é bondoso, ele simplesmente abençoa aquele homem. Ele não pega e diz, olha, não sei se ele está dormindo ainda, ele diz, é o seguinte, dono da hospedaria, eu gastei X com ele, e quando ele acordar, eu sei que ele não tem como me pagar agora porque ele foi roubado, mas faz com que ele assine uma nota promissória para que eu possa receber de volta este dinheiro aqui. Não é? Tem gente que poderia fazer isso. Eu lhe ajudei, né? Lhe dei o socorro, mas quando é que você vai me devolver esse dinheiro? Quando é que você vai retornar isso para mim? A bondade não leva em conta isso. Agir com bondade é agir de maneira deliberada. E foi exatamente isso que este homem fez. Ele não espera retorno por causa disso. Nós vivemos numa cultura mundana e isso às vezes está se inserindo dentro da igreja, que os pais ficam contando quanto é que eles estão gastando com os filhos. Né? Estão contando, olha, já gastei tanto com você e você tem que retornar disso aí. Né? Você vai ter que ser alguém na vida. Né? De repente, você coloca o seu filho para estudar, talvez, no melhor colégio de Aracaju, não sei se ainda é o Master, a melhor escola lá de Aracaju. E você diz ao seu filho, o mínimo que eu espero é que você passe em medicina. Porque eu não estou pagando horrores em você, para de repente você dizer, eu vou fazer um concurso para ser técnico bancário. Isso é uma dor muito grande. Então você não está agindo com amor com seus filhos. Você não está sendo bondoso com seus filhos. Você quer retorno. Você age esperando algo de volta. Isso não é bondade. Isso não é amor. Isso às vezes está acontecendo no nosso meio. Dentro da igreja do Senhor. Nós esperamos sempre a volta. Perceba que este homem aqui, ele exerce bondade. Ele ama aquele homem que está ali, que ele nem conhece. Mas ele exerce então amor então para com aquele homem. Né? Ele exerce tolerância com aquele homem. O amor envolve tolerância. Respeitar os outros. Suportar uns aos outros, irmãos. Isso é tão difícil no nosso meio, né? O pastor ontem citou o exemplo do sujeito que passou lá e viu o presbítero tomando a tubaína, né? E no lugar daquele homem que viu, chegar para o presbítero e chegar e dizer, presbítero, eu passei ali, vi você sentado e tomando aquela tubaína, tomando aquela cerveja. E o presbítero vai dizer, não, eu nunca tomei cerveja. Ali era tubaína. Ele, vamos tomar nós aqui, vamos sentar para você ver o que é a tubaína e o gosto. Aquele homem provoca uma celeuma dentro da igreja. Porque ele vai exatamente já comunicar ao conselho, ao pastor, porque é um absurdo. Absurdo! O presbítero está tomando cerveja publicamente. Perceba a falta de tolerância aqui. A falta de amor. Exercido dentro da igreja. No lugar dele confrontar o outro. E ali ele seria então avisado e seria comunicado que ali não era cerveja, era tubaína. Ele provoca um mal-estar enorme dentro da igreja. Por falta de amor. Aquele homem, ele é tolerante. Porque ele é judeu, ou desculpe, ele é samaritano, e ele socorre um judeu. Eles não eram amigos. Eles eram inimigos. É como se, de repente, um sujeito do Hamas estivesse ajudando um israelita. Né? Seria algo assim impensável. Ou um israelita ajudando alguém do Hamas e tal, coisas assim. Eram inimigos. E eles estão agora se ajudando. É como nos nossos dias, né? Talvez um petista ajudando um bolsonarista, né?
Parece que está uma briga danada no nosso país e parece que são pessoas distintas, né? Não. Amor e tolerância. Aprender a respeitar o outro. Aprender a olhar para o outro com um olhar de amor. A gente pode até pensar diferente. A gente pode até ter questões diferentes e questões, às vezes, sérias para serem resolvidas. Mas na hora de servir, eu não vou levar em consideração essas questões. Na hora de amar, eu não vou levar em consideração isso. Porque Paulo diz, acima de tudo está o amor. Ele é o elo da perfeição. Então, irmãos, eu quero que vocês saiam daqui com isto na sua mente. Nós temos que olhar e para essas questões todas. E primeira coisa que eu quero que você entenda, a omissão em servir ao próximo. E quem é o próximo? É quem está ao seu redor e está precisando ser servido. A omissão disto é pecado. É pecado. Quero que você saia daqui com esse entendimento. É um pecado que você pode dizer, é um pecado tolo. Né? Sei lá. Né? Talvez não corrigir o seu filho porque o seu filho está confrontando a sua esposa, né? E você não está fazendo isso, você está deixando a responsabilidade, você não está amando devidamente a sua esposa, você não está cuidando dela, você não está protegendo ela. Falta de amor. Entenda isso. Isso é pecado. Isso precisa ser tratado. Primeira coisa que você deve entender isso. Olhe para a sua insensibilidade, a sua frieza. E olhe para isso como algo pecaminoso. E aqui eu quero olhar para você e dizer assim, entenda também que a sua frieza espiritual é falta de amor a Deus também. A falta de amor, apego ao Senhor e as coisas de Deus identifica falta de amor ao Senhor. Quando eu renuncio, por exemplo, de estar na presença do Senhor com os meus irmãos, para de repente estar em qualquer outro lugar, isso mostra que o meu amor a Deus está prejudicado. Está em um nível menor. Tenho dificuldades com isso. Eu mesmo fico pensando como, às vezes, o crente tem uma facilidade tremenda de deixar de cultuar. Né? Vou fazer outra coisa. Se aparecer outra coisa, eu estou lá. Eu tenho essa dificuldade. Porque aquilo reflete como está o meu coração. Onde é que eu estou colocando o meu coração? Quando eu negligencio os meus deveres espirituais com Deus, é o primeiro mandamento, aliás, o resumo da primeira tábua é exatamente o amor ao Senhor. Isso mostra minha frieza espiritual, minha apatia espiritual, reflete a minha falta de amor. Então eu quero que você entenda isso. Isso é pecado e precisa ser tratado. Isso pode ser sintoma de algo muito maior. De pecados talvez maiores e mais escondidos ainda, que estão em outras camadas do seu coração. Eu acredito nisso, que a falta de amor ela é um sintoma de algo que está maior, está mais enraizado ainda. E que talvez a gente precisasse fazer mais algumas perguntas, como Cristo fez ali ao intérprete da lei, para sondar talvez, questões mais profundas que estejam relacionadas a isso. Mas que isso é pecado e é um sintoma de pecados talvez ainda maiores que precisam ser tratados em nossas vidas. Mas que o Senhor nos ajude a sermos mais amorosos uns com os outros, a estarmos mais preocupados uns com os outros, a estarmos mais atentos aos nossos irmãos. Uma coisa que acontece muito na igreja, e eu vou finalizar com isso para que a gente acabe, que é muito comum acontecer, às vezes a pessoa saiu da igreja e a primeira coisa que você faz é acusar.
dizer, fulano saiu porque ele queria o mundo, fulano saiu por causa disso, 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 disso. E a pergunta que eu faço aqui, eu quero que você faça a você mesmo é: quantas vezes você conversou com aquela pessoa sobre como andava a vida espiritual dela? Quantas vezes você notou a ausência dela na igreja e foi lá conversar com ela e saber os motivos pelos quais ela está ausente na igreja? Quantas vezes você serviu aquela pessoa para que ela não pudesse sair? Aqui eu não estou dizendo que isso vai fazer com que a pessoa não saia da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você fez a sua parte. Com parte do povo de Deus ali, você cuidou daquela pessoa. O que ela vai fazer depois não interessa. Mas você fez a sua parte. Você agiu com amor com aquela pessoa. É esse cuidado que a gente tem que ter dentro da igreja, com os nossos irmãos, são os nossos irmãos. Para que depois a gente não fique, né, aí na justificativa. A gente sabe que foi negligente no tratar com os nossos irmãos, e aí a gente vai na justificativa. Ah, saiu por causa disso, disso, disso. Você nunca foi nem lá conversar. Você não sabe disso. Então, temos que ter essa ideia de mais amor com os nossos irmãos, com a nossa família, dentro da nossa igreja. Vamos orar. Senhor, nos dá graça, Senhor, para compreendermos a Tua palavra. Ó Senhor Deus, Tua palavra tão dura, Senhor, mas que fere os nossos corações na nossa negligência, na nossa apatia espiritual, na nossa frieza. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a exercermos, ó Senhor, amor com os nossos irmãos. Ó Deus, que as nossas obras, o nosso serviço a Ti, ó Deus, envolva o serviço aos nossos irmãos. Nós servimos ao Senhor, ó Deus. E quando nós servimos ao Senhor, nós devemos amar os nossos irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo, antes da sua partida, Ele diz claramente que nós seríamos conhecidos neste mundo, seríamos reconhecidos neste mundo, como discípulos dele, pela maneira como nós nos amamos, pela maneira como nós amamos os nossos irmãos. Como estamos distante disso nos nossos dias, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que o Senhor nos faça mais amorosos com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos irmãos na igreja, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.